Bom dia a todos. Obrigada pela presença no nosso painel dessa manhã, que discutirá os novos desafios dos contratos de infraestrutura no Brasil. Acho que ao longo dos últimos dias de evento, nós ouvimos de diversos panelistas as dificuldades da regulação desses contratos, a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país e as dificuldades enfrentadas pelo judiciário, pelos administradores públicos na gestão desses contratos complexos e de longa duração. Tudo isso evidencia a importância do painel que teremos aqui hoje, da abordagem que os nossos panelistas farão. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor da Universidade Complutense de Madrid. Muito obrigada a todos pela presença. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer su presencia, la organización también de este curso, porque la verdad es que me parece interesantísimo. Lástima que no haya podido acudir a las restantes sesiones, tanto las anteriores como después, por motivos de trabajo, en el Parlamento Autonómico, donde estoy trabajando como letrado, jefe de asesoría jurídica. Entonces tengo cierta experiencia. Además también el profesor Alonso García, al que aprovecho para agradecer, pues se acordó de mí por haber llevado temas de contratación, tanto en el ámbito académico, como profesor de Derecho de la Unión Europea y de Derecho Administrativo, como en el ámbito profesional. Entonces, pues aprovecho para agradecerles a todos ustedes, a la organización, a los ilustres ponentes que me van a acompañar, además que es un honor para mí estar con todos ustedes. Y bueno, el tema que habíamos elegido para abordar, desafíos actuales de los contratos de infraestructuras, readecuación contractual y consensualidad, posibilidades y límites, pues como ustedes pueden imaginar, es enorme. Si atendemos a las distintas posibilidades de reajuste, nos encontraríamos con que comprendería desde la modificación de los contratos en términos generales, que es básicamente a lo que nos vamos a circunscribir, en términos generales, pero también podríamos apreciar los distintos tipos de modificaciones, como puede ser la prórroga del contrato, ampliación del plazo de ejecución, suspensión del contrato, sucesión de la persona del contratista, cesión del contrato. Entonces, abordar todas estas cuestiones en el corto espacio de tiempo que tenemos es imposible, absolutamente imposible. Entonces, sin perjuicio de algunas alusiones puntuales que hagamos a otros tipos de modificación, nos vamos a centrar en lo que es la modificación de los contratos. Creo que es lo más interesante y lo más, en el corto espacio de tiempo, lo que podemos abordar con mayor detenimiento. Y de hecho, tenemos que tener en cuenta que nuestro régimen jurídico, que es el resultado de la transposición de las distintas directivas europeas, 2014, 23, 24 y 25, en materia de la 23 en materia de contrato de concesión, la 24 en materia de contratos públicos y la 25 en materia fundamentalmente de sectores especiales, son objeto de transposición en nuestro ordenamiento jurídico. En España ya saben ustedes que el derecho de la Unión Europea se caracteriza porque entre sus fuentes está la directiva, que tiene que ser objeto de transposición en los Estados miembros, que tienen que respetar el mínimo establecido en la Unión Europea, el mínimo que se contiene por tanto en las directivas europeas, pero pueden establecer mayor regulación, salvaguardando siempre ese mínimo. Como por ejemplo en nuestro régimen de contratos se observa en el ámbito, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, por los acontecimientos que hemos tenido en algunos casos en España, pues evidentemente el legislador ha optado por un mayor nivel de protección. Y esta transposición se ha realizado en materia de contratos en términos generales y en materia de la concesión a través de la Ley de Contratos del Sector Público 9-2017, Ley 9-2017, y en materia de sectores especiales, que aludiremos única y exclusivamente de modo muy puntual, ¿vale?, porque no se aplica al ámbito de las administraciones públicas, a través del Real Decreto 3-2020. La potestad de modificación del contrato, o ius variandi, como bien saben todos ustedes, pues es una clásica prerrogativa de la Administración, una clásica prerrogativa. A través de ella, como señala el profesor Baño León, se permite que el contratista pueda mejorar la rentabilidad de su oferta sin temer a la competencia de restantes licitadores. Y a la Administración también le resulta favorable la modificación por cuanto la alternativa, que sería la celebración de un nuevo contrato, conlleva grandes costes burocráticos y por tanto económicamente es poco rentable para la Administración pública.
El régimen jurídico vigente de la Ley 9/2017 de contratos del sector público se caracteriza fundamentalmente por una asunción de una mayor restricción con relación a la potestad de modificación de los contratos. Hasta el año 2007, la primera ley de contratos del sector público, la regulación era más generosa, pero paulatinamente, asumiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha ido restringiendo la posibilidad de modificar el contrato. La doctrina fundamental con relación a la modificación de los contratos se contiene en el asunto Finn-Frogne de 7 de septiembre del año 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y atiende fundamentalmente a la salvaguarda de dos principios, que son el principio de igualdad de los licitadores y no discriminación y el principio de transparencia. Son los principios fundamentales, que son dos de los principios que además inspiran la regulación de la Ley de Contratos del sector público y de las directivas europeas, junto con el principio, podemos decir, principio capital de libre concurrencia. Por tanto, estos dos principios son a los que se atiende para salvaguardar e interpretar restrictivamente la posibilidad de modificación del contrato. La regulación de nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Contratos del Sector Público es básicamente mimética a la Directiva 2014/24. Por tanto, lo que vamos a hablar es común a los distintos Estados de la Unión Europea. En esta regulación se establece una diferenciación fundamental entre dos tipos de modificaciones. Cuando se encuentran previstas en el pliego que rige la contratación, ya saben ustedes el pliego, que es lex contractus, conforme señala la doctrina, y por tanto tiene que adecuarse a él el propio contrato. Los contratos, como señala el profesor Santamaría Pastor, contrato administrativo es 3 o 4 páginas. Realmente, donde se contiene la regulación es en el pliego. Y los artículos 203 a 207 regulan, en el ámbito de nuestro ordenamiento, dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, las modificaciones. El régimen general en materia de modificaciones, que en la directiva sería el contenido en el artículo 72. Esa diferenciación entre previstas y no previstas en el pliego, contiene, digamos, aspectos tanto desde un punto de vista material como desde un punto de vista formal. Desde un punto de vista formal tenemos que tener también en cuenta que en la medida en que la modificación es una prerrogativa, se establecen una serie de cautelas en el régimen general de las prerrogativas, junto con la modificación, interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento del contrato. Y para el ejercicio de estas prerrogativas, la Administración tiene que observar una serie de garantías procedimentales, audiencia al contratista, informe de los servicios jurídicos correspondientes y finalmente dictamen del Consejo de Estado, que ya saben ustedes que el Consejo de Estado en España es el supremo órgano consultivo del Estado, del Gobierno en concreto, u órgano consultivo equivalente de las comunidades autónomas, que tiene un órgano consultivo propio. Las modificaciones previstas pues son aquellas, como el propio nombre indica, que se encuentran ya determinadas en el propio pliego y respecto de las cuales tiene un límite del 20% del precio inicial. Se establece la necesidad de que las modificaciones se encuentren previstas de modo claro, de modo preciso. También que se establezca el propio contenido, estableciendo o fijándose unos límites, unas condiciones y en todo caso la prohibición de alteración de los precios unitarios. Asimismo también se prohíbe alterar la naturaleza global del contrato, que acontece cuando se sustituyen las obras, servicios o suministros por otros distintos o bien se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones no previstas serían, como el propio nombre indica, aquellas que no han sido determinadas en los pliegos y también se equipara a ellas aquellas que, aun siendo establecidas en los pliegos, realmente no se ajustan a las determinaciones de los mismos. Entonces, se establecen aquí, conforme a la Directiva Europea, una serie de supuestos. Y esos supuestos son objeto también de interpretación restrictiva sobre la base de la tutela de los principios de igualdad de licitadores y principio asimismo también de transparencia que limitan la posibilidad de acudir a estas técnicas. Entonces, la regulación con relación a las modificaciones no previstas establece y limita a los supuestos establecidos y asimismo se establece la cautela de que tienen que referirse a las variaciones que sean estrictamente indispensables para atender a la causa que dé lugar a la modificación. Los supuestos son, en primer lugar, cuando resulte necesario añadir obras, servicios o suministros a los inicialmente previstos y se establecen luego una serie de condicionantes. En segundo lugar, cuando concurran circunstancias sobrevenidas que resulten imprevisibles
a la administración, estableciendo una serie de requisitos, que sea una administración diligente, que no altere la naturaleza global del contrato. Por tanto, estamos viendo una interpretación restrictiva. Y finalmente, podemos decir, en el régimen general se establece el tercer supuesto, que es que se trate de una modificación no sustancial. Cuando se trate de una modificación sustancial, pues no podrá ser objeto de tramitación, por tanto, a través de este mecanismo. Modificación será sustancial cuando dé lugar a un resultado de naturaleza materialmente distinta del previsto en el contrato. Podemos señalar que las modificaciones serán obligatorias cuando no excedan del 20% del precio inicial. Con relación al procedimiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, para las modificaciones previstas hay que estar a las determinaciones de los pliegos. Y, en todo caso, es importante la audiencia del contratista. La audiencia del contratista, así hemos tenido, por ejemplo, en materia de infraestructuras, en el ámbito de la aplicación del Real Decreto 3/2020 sobre sectores especiales, pues ha habido la Confederación Nacional de la Construcción, ha llevado a cabo, ya saben ustedes que nos encontramos con una vía administrativa previa en el ámbito de la contratación pública, que es el denominado recurso especial en materia de contratación. Y ha habido varias impugnaciones de la Confederación Nacional de la Construcción con relación a ADIF, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias, y en el que se determinó por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en la medida en que la audiencia, que era lo que se reprochaba por parte digamos, del autor de la reclamación en vía administrativa, por la Confederación Nacional de Construcción, la medida en que la audiencia se encontraba prevista en el pliego, que a su vez se remitía a la ley, pues no había ningún tipo de duda respecto a la necesidad de audiencia para la tramitación de la modificación. Resolución 405/2023 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Asimismo, la publicidad es otro requisito. La modificación tiene que ser objeto de publicación, en todo caso, en el perfil de contratante. El perfil de contratante se encuentra en la página web de la Administración o ente del sector público de que se trate. Y si el contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada, lo que se denomina contrato SARA por las iniciales, en este caso nos encontramos con que además tiene que ser objeto de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Cuándo se encuentra el contrato sujeto a regulación armonizada? Pues básicamente, conforme a nuestra ley de contratos, siguiendo la directiva, se trataría de los contratos típicos cuyo valor estimado supere los importes establecidos en la propia ley y, por tanto, la propia directiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha referido a la importancia de la publicación y ha entendido que una modificación sustancial, y en este caso en el marco de una concesión, se trataba de la renovación de un tramo de licitación en Italia que une Livorno y Cecina. Entonces no se había publicado el correspondiente anuncio de licitación. El Tribunal de Justicia entendió que se trataba de una modificación de carácter sustancial y, por tanto, era necesaria la tramitación del correspondiente anuncio de licitación. ¿Por qué era una modificación de carácter sustancial? Porque, como bien ustedes saben, los contratos de concesión se establecen por un periodo de tiempo amplio, eran 18 años la renovación y, evidentemente, las retribuciones se incrementaban considerablemente. Durante 18 años, derivados de las tarifas, pues se producía evidentemente una modificación sustancial. No se había publicado el anuncio de concesión y, por tanto, podemos atender a que el Tribunal de Justicia determinó y condenó a la República de Italia por incumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, por incumplimiento del deber de publicar. Además, la modificación es recurrible a través del recurso especial en materia de contratación y también, posteriormente, ante los tribunales. Y en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido una doctrina garantista, favorable, por tanto, y salvaguardando el principio pro actione, de acuerdo con la cual ha admitido que puedan impugnar la renovación de una concesión, ¿vale?, empresas o compañías que no habían comparecido en el trámite de adjudicación originario, siempre y cuando se acredite un interés en obtener la adjudicación, la nueva, por tanto, concesión. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de septiembre de 2021. Otro aspecto interesante que tienen que tener en cuenta, a mi juicio, y que he considerado relevante, en la medida en que el propio título de la ponencia se refiere a la consensualidad. Sabemos que los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento, pero también sabemos que la contratación pública es básicamente formal. El artículo 153 de la Ley de Contratos requiere
que conste en documento administrativo o, en su defecto, en escritura pública, cuyos gastos de elevación a escritura pública correrán a cargo del propio adjudicatario. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que, a efectos de determinar si una modificación es sustancial, hay que atender a la intención de las partes de renegociar las condiciones esenciales, y ha entendido que una modificación sustancial tiene carácter consensual y, por tanto, no es preciso que conste un acuerdo expreso de modificación si la voluntad de modificar se puede deducir, ¿vale?, de otros documentos escritos que obren en el expediente administrativo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2023. Zamesnik, Ministar y otros asuntos acumulados. Por tanto, vemos cómo se atiende también desde un punto de vista de la salvaguarda de los principios que rigen en materia de contratación pública y, en concreto, principio de igualdad de los licitadores y de transparencia, ¿vale?, y se mitigan incluso las exigencias formales en aras a la salvaguarda de estos principios. El contexto actual, como bien saben ustedes, es de gran inflación, incremento de los costes, y ello redunda en el incremento, una mayor onerosidad de la ejecución. En el ámbito privado nos encontramos con el principio de pacta sunt servanda, que es matizado por el principio de rebus sic stantibus, y eso consta en nuestro Código Civil, artículos 1091 y 1258. Y en el ámbito de la contratación pública tenemos el principio de riesgo y ventura. Corresponde al contratista el riesgo, pero también la ventura, tanto los beneficios como las pérdidas que puedan derivar de la explotación. Entonces, sin embargo, hay otro principio de carácter fundamental, que es el principio de mantenimiento del equilibrio económico. ¿Qué significa? Que cuando acontecen una serie de supuestos, como pueda ser el jus variandi, la modificación, el factum principis, que son alteraciones que se realizan por la administración pública concedente, que incrementan la onerosidad del contrato en favor o en detrimento de alguna de las partes del contrato, y en supuestos de fuerza mayor y riesgo imprevisible, se debe compensar a la parte correspondiente, a la parte que se encuentre perjudicada. De acuerdo con nuestro Tribunal Supremo, no están dentro del riesgo de ventura, por ejemplo, la suspensión por motivos ajenos a la conducta del contratista, como decretada por la Administración. En este caso, por ejemplo, si nos encontramos ante requerimientos técnicos de la empresa suministradora de energía eléctrica, no son imputables al contratista. Sentencia 513-2024 de la Sala de Contencioso Administrativo. Tampoco están dentro del riesgo de ventura si la Administración es quien incumple las obligaciones derivadas del contrato. Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de noviembre de 2024, sobre la base de la jurisprudencia tradicional de nuestro Tribunal Supremo. Si dentro del riesgo de ventura que asume el contratista, si el detrimento económico se debe a retrasos producidos por la propia culpa del contratista. Y también las condiciones meteorológicas habituales, si no han sido previstas en el propio contrato, se encuentran dentro del riesgo de ventura. Fíjense, han sido abundantes los supuestos de demandas frente a la Administración reclamando indemnización a consecuencia de las medidas que se adoptaron durante la pandemia en el marco del estado de alarma. La doctrina de nuestro Consejo de Estado, el órgano consultivo, es que única y exclusivamente cabe la indemnización de acuerdo con lo establecido por las leyes, sobre la base de la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y de sitio. De acuerdo con ello, se entendió por el Tribunal Supremo la improcedencia de la indemnización, por cuanto se establece en la normativa reguladora en materia de contratación pública que solo cabría la posibilidad de acudir a la indemnización si hay un margen de explotación bruto de carácter negativo. Como consecuencia de ello, solo cabe la posibilidad de que se establezca una matización del principio de riesgo de ventura si se trata de una alteración tan sustancial, señala el Tribunal Supremo, que prive de su finalidad este principio. Sentencia del Tribunal Supremo 1755-2023. Hay una serie de peculiaridades con relación a la modificación del contrato de obras y quizás en nuestro ordenamiento la más peculiar es la relativa al ámbito de la suspensión de la ejecución, que la respuesta de nuestro Tribunal Supremo es la casuística. Hay que estar caso a caso para determinar si procede, en caso de suspensión de la ejecución del contrato de obras, a consecuencia de una modificación, para determinar si corresponde una indemnización al contratista o no. Finalmente, para el ámbito de los contratos de concesión, tenemos que tener en cuenta que son contratos que se caracterizan fundamentalmente por grandes desembolsos económicos por parte del concesionario
piense en la concesión de la explotación de una autopista, y asimismo por su larga duración. ¿Qué significa la larga duración? La posibilidad de que nos encontremos, cuanto más dure el contrato, con riesgos imprevisibles. Y por tanto, la necesidad de atender especialmente en los contratos de concesión, concesión de obras, concesión de servicios, al principio de equilibrio económico-financiero del contrato. Y por tanto, la necesidad de compensar. Eso lo establece nuestro ordenamiento en el ámbito de los contratos de obras y contratos de concesión de servicios, la necesidad de indemnizar, en todo caso, cuando se produzca ese desequilibrio económico-financiero. Es una regulación, como señala el profesor Fernández Ferreres, fragmentaria y parcial, por cuanto solo se prevé para los contratos de concesión de obras y de servicios y de obras para el ámbito de la fuerza mayor. En cualquier caso, el deber de indemnizar solo se producirá cuando se trate de una alteración de naturaleza cuya susceptibilidad de indemnización se derive de lo establecido por las leyes. Como conclusión, podemos señalar que las posibilidades y límites de modificación se encuentran, en todo caso, previstas atendiendo a la salvaguarda de los principios de igualdad y principio de transparencia. En segundo lugar, que estos supuestos que habilitan la modificación de los contratos y asimismo otro tipo de reajustes se han de seguir sobre la base del respeto de unas exigencias formales, como hemos visto: publicidad, audiencia al contratista, informes jurídicos, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo, y la necesidad, desde un punto de vista material, de salvaguardar el principio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Finalmente, también la vigencia del principio pro actione se establece con relación a la posibilidad de impugnar por parte de sujetos, en este caso empresas, compañías, que aun no habiendo participado en el procedimiento inicial de adjudicación, demuestren la tenencia de un interés en obtener la adjudicación del contrato. ¿Vale? Por tanto, en definitiva, para concluir, la salvaguarda de los principios rectores en materia de contratación es a lo que atiende toda nuestra regulación desde un punto de vista material y desde un punto de vista formal, incluso relajando las formas cuando sea necesario, como hemos visto, el ámbito de la modificación a efectos de la salvaguarda o la tutela de estos principios. Muchas gracias. Eu acho que a maior vantagem de congresso realizado em outro país é justamente ouvir essa perspectiva comparada. Por isso mesmo, inclusive, a gente deu mais tempo ao professor para a gente poder aproveitar tudo que ele tinha a apresentar sobre a regulação europeia dos contratos de infraestrutura, e a partir de agora a gente vai observar o prazo de 15 a 20 minutos para todos os palestrantes. Mas muito obrigada, professor, foi muito interessante ouvir a perspectiva da regulação europeia, e agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui hoje. E para não tomar o tempo, passo a palavra ao desembargador Alfredo Ilay. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar a mesa na pessoa da minha presidente de mesa, a doutora Luna Barroso. Eu também, antes de iniciar, eu peço licença, mas eu não poderia deixar, nessa primeira oportunidade que eu tenho de me apresentar na Ordem dos Advogados do Brasil, de agradecer. Talvez muitos dos senhores não sabem, eu até o dia 3 de junho de 2024, eu estava advogado, né? Quis o destino e a Ordem dos Advogados do Brasil me honrou de me indicar para representar a advocacia no Quinto Constitucional. Vejo aqui meu querido colega, desembargador federal da 6ª Região, meu querido amigo Bozon, que abrilhantou ontem um painel aqui também. Então eu não poderia deixar, e quero fazer um registro de agradecimento à minha bancada do Rio de Janeiro, à professora Fernanda Dortmann, ao desembargador, ao advogado e finalista do TRE, né, Paulo Salomão Filho, que foram fundamentais na minha caminhada. Também não posso esquecer das minhas acolhidas em Brasília, do doutor Anderson Preza, né? E também já agradecendo aqui a gentileza do professor Maneira, da forma gentil com qual me convidou, me honrou com esse convite, num evento de tamanha magnitude. Professor, minha gratidão. Quero saudar a advocacia aqui presente, na pessoa do Dr. Ico Teles, das advogadas presentes aqui também,
eu estou vendo aqui o doutor Tiago Gonzalez, né, o Marcelo Belize e todos os demais advogados e advogadas sentam-se saudados e abraçados. E, não menos importante também, ter aqui a presença do sempre gentil, acolhedor, eu acho que fomentador da cultura jurídica e do empreendedorismo, valorizador da academia, professor Sidney Gonzalez, a quem saúdo, meu abraço fraterno. E, não menos importante, pode parecer despiciando, mas não é, mas respeitoso, mas eu vou contar antes de dizer, eu embarcando aqui para Madrid, me preparando, um pouco ansioso, a minha primeira vez, né, na condição, né, de, ocupando o cargo de desembargador, estar participando de um evento de tamanha magnitude, fiz o destino que ao meu lado sentasse o ministro do Superior Tribunal de Justiça. E ele ali, eu achei que ele talvez fosse ver um filme, alguma coisa, ele está ali, fazendo anotações, grifando, não sei o que, tal. E eu falei, não posso decepcionar, eu estava doido para ver um filme, descansar, fui lá, peguei um resumo que tinha feito, estou acompanhando, né? Estou ali, traçando ali as metas e vou respeitar o tempo. E aí o que acontece? Logicamente que o cansaço bateu e o ministro lá, eu cochilei, peguei o resumo e tal, coloquei do lado junto com o pendrivezinho, só que dormi, e quando aí já é o café da manhã, eu não sei o que foi, o resumo caiu, né, e chego eu aqui com o meu resumo. Então, quero saudar aqui o ministro Belize pela gentileza e a honra de estar aqui presente, mas ele foi o causador da minha ausência do resumo. Mas, então, registro feito, ministro, a honra de tê-lo aqui também, a todos os demais integrantes do Conselho Federal da Ordem. A matéria tratada aqui, na verdade, é a realidade brasileira e essa comparativo com a realidade europeia, né, que é tão bem colocada aqui pelo professor que me antecedeu, né, que na realidade europeia trata através da diretiva, né, como bem colocou, 23 de 2014, né, que há elementos modernos, né, que o Brasil vem adotando através de leis esparsas e tudo. E aí aproveito até para dizer aqui da informativa que eu recebi do colega conselheiro federal, doutor Dutra, que talvez no limiar desse novo dia que estamos iniciando, tenhamos uma nova legislação no Brasil, né? Porque nós estamos lá, e que será o motivo aqui da abertura da colocação, do PL 7063 de 2027, que trata do novo marco legal das concessões, da Lei Geral de Concessões, né? E dentro dessa perspectiva, antes de entrar no tema, eu acho que é importante também, porque assim, há muitas críticas, né? Eu vi que fala-se em previsibilidade, fala-se em estabilidade, e o judiciário ele não pode se omitir do processo de discussão, não como um ator ativo do processo, que a gente bem lembra, mas como um sujeito passivo, mas que não pode fugir à responsabilidade, né, de arbitrar, às vezes, as questões que chegam, primeiramente através dos setores administrativos, depois chegando ao judiciário, cabe a ele decidir. E disso não se afasta e não se afastará. Mas é importante fazermos uma ideia, porque inicialmente nós tivemos lá, por força da necessidade de regulamentar o artigo 175 da Constituição, que trata das concessões, que previa a Constituição Federal, vimos de um regime de força, né? Tivemos a edição da Lei 8987 de 95, em que efetivamente tratava do regime de concessões, de outorgas, e era o início, né? Era o início, tudo muito novo, vimos de um regime de força, a abertura, a economia um pouco, precisava se construir um processo novo econômico, uma vez que vimos de uma economia diferenciada, em que, né, o PPP, aos maiores de 50 que sabe que antigamente o processo desenvolvimentista, ele se, e assim, respeitosamente, não seja, mas não tinha essa visão, né, das parcerias público-privadas, eram outros P's, né? Tinha que ter, né, no desenvolvimento tinha que ter um padre, tinha que ter um posto de gasolina e o governo passava como ia, né? A questão, falou-se muito e fala-se a importância da questão ambiental,
Mas antigamente os licenciamentos eram de outra forma. Então o Brasil evoluiu muito nesse processo legislativo a partir dessa Lei 8987, que trouxe o primeiro pontapé inicial, né, da questão da infraestrutura nacional, em que aí houve-se, somente o Estado de São Paulo foi pioneiro com muitas estações de estradas, projetos grandes de infraestrutura nacionais. E no decorrer desse processo iniciado, tivemos, naquele primeiro momento, o governo entrou com muita força, o Estado, era necessário que o Estado viesse, porque junto com a estrutura o desenvolvimento estrutural, a gente tinha necessidade também do desenvolvimento social, né, que é muito importante a gente ter em mente que não se pode pensar em infraestrutura, em segurança jurídica, jurisdição constitucional, sem também pensar no social. E houve dentro dessa perspectiva, né, nós viemos posteriormente, logo em seguida, né, com a edição da Lei 11.079/04, que deu a uma nova perspectiva, né, que foi as parcerias público-privadas, que aí já foi um segundo momento em que o capital privado ele chegou de vez e com força dentro do processo. E é importante dizer também que, apesar dessa legislação de outras espaças que antes de chegarmos aqui no projeto de lei, nós tínhamos um financiamento muito grande dos bancos públicos, e ainda temos. Falou-se de órgãos de controle durante, e aí eu quero dizer que o nível da discussão foi altíssimo aqui durante todo o processo, mas me chamou a atenção que falou-se muito em agência reguladora, falou-se muito também na questão dos órgãos de controle, mas eu tive observando, isso aí são dados do Tribunal de Contas da União da Associação dos Tribunais de Contas, que é a Tricont, que aí congrega os Tribunais de Contas estaduais. Nós temos hoje no Brasil cerca de 14 mil obras paralisadas. É importante ter esses dados. Aí fala assim, mas por quê? São órgãos de controle, é o judiciário, a judicialização. E aí eu pude observar que dessas 14 mil obras paralisadas, nós temos 6% de obras paralisadas por intervenção dos órgãos de controle. As demais obras são problemas técnicos, problemas de financiamento. E aí, no decorrer das discussões, como é enriquecedor o processo, a gente pode observar que, neste processo de paralisação de obras, de fomento, nós temos aí agora, e aí já entrando, né, na questão do projeto de lei, que o Dutra bem me orientou para que eu não pudesse entrar na seara da discussão, nós temos uma influência muito grande do financiamento público. Eu vejo aqui, até não como crítica, mas assim, eu senti falta do BNDES, né? Porque o BNDES é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, muitos desses projetos estruturantes, eles vêm de financiamento dos bancos públicos. Será que se o financiamento fosse do banco privado, e apenas uma provocação, por favor, não se trata de mérito, será que se o financiamento fosse dos bancos privados, será que nós teríamos esse elevado número de obras paralisadas? É uma reflexão. Ultrapassado isso, agora já entrando na questão do projeto de lei, eu acho que isso foi muito interessante, uma visão do então senador Antônio Carlos Valadares, do PSB do Ceará, em 2016, Sergipe, desculpa, Ceará não, Sergipe, corrigiu bem. Então, o senador experiente, né, na bancada de Sergipe, ele trouxe a discussão seguinte, nós tínhamos a questão das PPPs, mas tínhamos a necessidade porque tínhamos uma questão limitadora de valores, né, que as parcerias e os contratos de concessão, eles não poderiam ter valores inferiores a determinado número, até municípios menores não poderiam atingir, teria que ser no mínimo de 35 milhões, e houve uma discussão do senador nesse sentido, de que municípios até determinado número de menos de 100 mil habitantes, eles poderiam participar também das parcerias e reduzindo o valor. E a gente sabe que é uma realidade brasileira que se impõe, né, a nacionalidade, é que alguns municípios são realmente dotados de caráter financeiro privilegiado,
como as nossas Minas Gerais do Boson, mas alguns municípios não têm essa virtude, né? A exceção também, que nós temos que dizer, que é o município de Timbó, em Santa Catarina, que é muito rico, apesar de 27 mil habitantes, que é a terra do ministro Marco Buzzi, que ele não estava explicando. Mas, dentro dessa perspectiva, começa o senador a trazer essa discussão de participação dos municípios menores, de obras estruturantes também desenvolvimentistas nos municípios de menor, menos aquinhoado, em que a arrecadação é baixa, apesar do repasse dos impostos federais, e começou no Senado, vem essa discussão, e foi aprovado, mas, por ser bicameral, vem a Câmara dos Deputados para ampliar a discussão e aprovação. E acontece que, chegando, né, na Câmara dos Deputados, nós tivemos, né, sob a relatoria do deputado Arnaldo Jardim, esse PL 7063. E quando se chega a essa transição e tramitação para a Câmara dos Deputados, eu acho que andou bem o Congresso Nacional, a partir do momento em que adensou alguns projetos que existiam em tramitação, que já estavam variando. E aí muito também da participação, e aí eu louvo a advocacia, né, porque a advocacia combativa, né, a partir do momento que os processos estruturantes eles se iniciaram, houve muitos litígios. Houve muitos litígios, né, dentro dessa questão, para que se realmente... E mais, minha presidente Luna, nós temos que saber também que os nossos processos estruturantes no Brasil, verdadeiramente dentro de um marco legal, né, não no regime de força, ele é jovem. Né? Nós temos, você vê que a nossa legislação ela tem 30 anos, a primeira transação de concessões, e a segunda foi em 2004, são 20 anos, 21 anos, está completando a maioridade agora. Mas, assim, o fomento foi muito grande, né? Houve um processo de que, né, entendeu-se a necessidade de obras estruturantes para o desenvolvimento do país. E o país percebeu isso, nós tivemos plano de aceleração de crescimento. Então, dentro dessa perspectiva, né, de todos esses projetos de leis que tramitavam nessa perspectiva de um país forte, com estruturas, com marco legal, veio nesse projeto de lei. E aí eu acho muito interessante que o deputado Arnaldo Jardim, ele chama, né, esse projeto, essa lei, de concessão viva, né, porque é tão dinâmico, né, o processo de concessão como ele deve ser, né, e as outorgas devem acontecer, porque ele chama de vivo, é um processo vivo. Né? O professor estava falando que eles têm, né, a partir do momento que você, na Diretiva Europeia 23/2014, eles têm lá os target points dele, porque a partir do momento que 20% do valor do projeto, com a variação financeira, acontece, você automaticamente pode rever o contrato. Né? Então, algumas coisas que o projeto está, e os colegas vão desenvolver melhor, que ele está trazendo de novidade, previsibilidade, a questão ambiental que tem sido muito discutida aqui, né? Porque, por exemplo, nos países nórdicos já há especificação de obrigatoriedade da questão ambiental. E no Brasil, assim, existia, mas nós temos um problema. Temos uma licença, que foi falada aqui antes, nós temos uma licença... o Estado concede uma licença, no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a ENEA, e o IBAMA ele vai com outra exigência. Então, nós temos dentro desse arcabouço jurídico existente, nós tínhamos muitas dificuldades, porque eram leis esparsas e as agências reguladoras, por óbvio, né, cumprindo o seu papel, e o Tribunal de Contas também cumprindo o seu papel, ele é obrigado a acabar engessando o processo. Né? As discussões elas acabam parando no âmbito. Então, eu acho que o projeto de lei chega, e os colegas vão desenvolver isso, num momento importante em que se discute previsibilidade, se discute marco regulatório de uma forma de ampliar espaço de desenvolvimento, se discute a possibilidade também de que o interessado ele participe do processo. E para concluir, presidente Luna, eu só trago uma informação, por exemplo, nós temos aqui, reclama de transporte, do modal e tudo. Eu estava olhando, por exemplo, nós temos agora nesse projeto de lei, e sem me aprofundar, respeitando, não vou entrar no tema dos colegas, nós temos nesse projeto de lei
a questão ferroviária nacional. O modal de transporte nosso precisa ser pensado e como algo maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, e o projeto de lei está ampliando isso, que é contrato de adesão, por adesão, em que nós temos cerca de 540 empresas, salvo melhor juízo, nos Estados Unidos, em que há essa sessão de adesão por parte do governo e o transporte funciona transportando trilhões de investimento, e nós temos no Brasil um modal abandonado em linhas de trilho, salvo melhor, essa informação está, eu posso até trazer rapidinho só para concluir aqui. Nós temos no Brasil, dispomos de 8.534 km de ferrovia abandonadas, 51 mil km de ferrovias planejadas e pouco mais de 10 mil km de ferrovias ativas. Esse modal, para termos uma ideia, aqui está nos Estados Unidos, estão 574 empresas ferroviárias que atuam no regime de cooperação na exploração privada, de 222.987 quilômetros de linhas ativas, com receitas anuais de 71,6 bilhões. Então, eu vejo com muito entusiasmo a chegada desse novo marco legal das concessões, que acredito que o Congresso deva aprovar entre hoje e amanhã, e os colegas vão desenvolver sobre isso, e saio daqui com muito otimismo de que o país pensa positivo, de que os investimentos estão chegando com atratividade, porque há estabilidade, há segurança jurídica. O Brasil recentemente mostrou a maturidade de suas instituições a partir do momento em que não aceitou regimes de força tentando se implementar. Então, penso que nós estamos preparados para receber investimento, estamos preparados para receber todo tipo de investimento, mas sem esquecer um detalhe que é muito importante, que o social tem que caminhar junto com as reformas e desenvolvimento estruturantes para o país. Então, eram essas considerações que eu queria trazer, agradecendo a todos, a honra de tê-los aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador. Se dependesse só de mim, a gente teria ouvido todo o resumo que você preparou ao longo do voo, mas infelizmente a gente teve que acelerar um pouquinho. Passo agora a palavra ao presidente da seccional da OAB Rondônia, Márcio Nogueira. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente aquele que é o responsável, penso eu, por nós estarmos aqui reunidos nesse ambiente que tanto fomenta algo fundamental no ambiente jurídico, que é a confiança, esse ambiente de diálogo construído aqui é muito importante. E eu falo do nosso presidente Beto Simonetti, que tem promovido eventos dessa ordem com grande sabedoria, penso eu, para o sistema jurídico brasileiro. Então, meus parabéns ao presidente Beto Simonetti, cumprimento também o professor Eduardo Maneira, que estava há pouco conosco e está por trás deste aqui, junto com o nosso Rony Bros, outro evento que fica na história do sistema jurídico brasileiro. Cumprimento também a presidente de mesa, Luna Barroso, e com a intenção, ontem eu fiquei um pouco traumatizado com os painéis que se alongaram muito, e quando o advogado começa a falar, a tendência é a gente falar demais. Então, com a intenção de ser conciso, sem deixar escapar nenhuma das questões relevantes nesse projeto de lei que tem mais de 200 artigos, eu fiz algumas anotações e vou procurar me ater a elas. Esse é um tema que está no centro das possibilidades e também das dificuldades do desenvolvimento brasileiro, que é a infraestrutura. O Brasil, nós sabemos bem, tem urgência em destravar projetos, não é novidade para ninguém. Nós precisamos de estradas melhores, de saneamento digno e universalizado, de energia confiável, de conectividade que alcança todos. Mas para que tudo isso saia do papel, existe um elemento que precisa estar presente antes mesmo da licitação, antes mesmo da primeira pedra, que é a confiança. Penso que a questão central é estabelecer esse ambiente de confiança. Sem confiança não há projeto que avance, sem confiança investidores recuam e sem confiança o contrato vira um campo de disputa, quando deveria ser um instrumento de transformação. É sob esse olhar que eu trago essa reflexão sobre o projeto de lei 7063 de 2017, que, como foi dito, está na iminência de ser aprovado pelo Congresso Nacional. É um projeto ousado que propõe substituir duas leis muito conhecidas por todos nós, que são as leis 8.987 de 95 e a lei 11.079 de 2004. O PL quer unificar essas normas em um só marco regulatório. Não é pouca coisa,
Estamos falando de mais de 200 artigos, uma proposta extensa que tenta organizar 2 décadas de prática, de jurisprudência, de aprendizados e também de erros. Afinal, quando se fala em infraestrutura no Brasil, erros nunca entram pela porta dos fundos. Isso é algo que esse projeto tenta recuperar, é justamente isso, a confiança. Por isso a abordagem aqui é de 5 pontos que nos parecem os mais relevantes em termos de avanços que esse projeto traz. O primeiro que eu coloco é a arbitragem. O PL deixa claro que a arbitragem pode ser usada, inclusive, quando há inadimplemento por parte do poder público. Isso é relevante, porque em muitos casos acabam indo para o judiciário, o que acaba se evitando agora com esse projeto, caso passe. E sabemos bem que quando um processo judicial começa, a tendência é o projeto parar. Então, ao trazer a arbitragem para esse nível, o projeto coloca técnica e celeridade, onde hoje há burocracia e demora. Isso reforça a previsibilidade, inspira confiança e, vamos ser sinceros, qualquer coisa que evite uma década de judicialização já é um excelente começo. O segundo ponto que eu destaco do projeto é a qualificação dos concorrentes. O projeto melhora o uso do cadastro prévio e permite que especialistas técnicos sejam contratados de forma mais eficiente. Ele amplia o uso da PMI, que permite que o setor privado ajude a estruturar projetos propostos pelo poder público, e cria a figura da MIP, que é a manifestação de interesse privado, que permite que o setor privado tome a iniciativa e proponha projetos ao Estado. É como dar voz ativa a quem tem experiência prática. E o resultado, obviamente, são menos aventureiros nas licitações, mais responsabilidade desde o início e menos casos do tipo ganhou porque ofereceu o impossível e entregou o imponderável. O terceiro ponto que eu destaco aqui como avanço é a matriz de risco. Nós temos uma das maiores inovações do projeto, que é a definição clara dos critérios para dizer quem assume o quê. Isso evita dúvidas, evita disputas e permite que cada parte saiba exatamente o tamanho da responsabilidade que está assumindo. É quase como aquele acordo pré-nupcial, que ninguém quer assinar, mas todo mundo deveria. E quando dá certo, ninguém nem lembra que existe. O quarto ponto que eu destaco é o reequilíbrio econômico-financeiro. Quem já lidou com contratos públicos sabe o quanto esse tema é sensível e gera disputas. O PL cria um procedimento técnico com prazos definidos, possibilidade de apoio técnico externo e sanções para quem age de má fé. É a tentativa de profissionalizar uma demanda que historicamente era tratada com um jeitinho, ou pior, com embate. Agora, com mais transparência, talvez finalmente paremos de confundir imprevisibilidade com improviso. E por fim, o último ponto de avanço que eu destaco dos mais de 200 artigos do projeto de lei é a relação com os órgãos de controle. O texto impõe prazos para que tribunais de contas analisem os editais e limita sua atuação no mérito técnico das decisões. Isso não significa menos controle, significa um controle melhor, controle que não paralisa, mas que orienta. E isso também gera mais confiança, que é o que todos nós queremos. Como alguém disse certa vez, o problema não é ter freio, é puxar o freio de mão no meio da curva, e a gente vê isso tanto acontecer no nosso país. Feitas essas observações sobre os 5 pontos de avanço que nos parecem os mais relevantes, eu destaco 3 pontos de atenção. O primeiro é que é um projeto muito longo, extenso, e há, portanto, um excesso de detalhamento. O projeto tenta prever quase tudo. Em muitos casos, isso pode acabar engessando os contratos. Às vezes, o que é preciso é dar espaço para adaptação, para negociação, para bom senso. Nem tudo pode ou deve estar previsto em lei. Às vezes, a lei tenta resolver com texto o que se resolve com confiança. E, claro, uma boa conversa entre as partes, preferencialmente antes da crise. Portanto, é um projeto de lei bastante extenso. Isso é um ponto de preocupação.
O segundo ponto de preocupação que eu destaco é o financiamento, que segue sendo um gargalo. O PL traz avanços como as garantias e a possibilidade de contratos em moeda estrangeira, mas ainda falta uma visão mais estratégica, faltam incentivos claros, faltam instrumentos mais robustos. Sem segurança para os investidores, não há projeto que pare em pé. É aquela história do projeto que é bonito, o contrato é promissor, mas ninguém quer ser o primeiro a colocar dinheiro. E sem isso, o trem não sai da estação. O último ponto que eu destaco de atenção sobre o texto do projeto é sobre tecnologia. Nós vivemos num mundo de dados em tempo real, de dashboards, de blockchain, e o projeto não fala sobre isso, ou quase não fala sobre isso. Contrato que não é monitorado com transparência acaba sendo questionado com desconfiança. Se hoje nós temos sistemas que avisam quando o entregador está a 5 minutos da nossa casa, por que ainda tratamos obras públicas como caixa preta? Portanto, seria interessante se nós tivéssemos no projeto mais tecnologia, permitindo mais transparência nos projetos. E, por fim, eu digo que é um avanço, o projeto, o PL 7063 é sim um avanço, ele organiza, melhora e moderniza, mas ele só será efetivo se for acompanhado por uma mudança de postura, de cultura, de compromisso. Porque confiança não nasce da letra da lei, ela nasce da coerência entre o que se escreve, o que se promete e o que se entrega. Se quisermos atrair investimentos, gerar empregos, melhorar a vida das pessoas, precisamos fazer com que os contratos públicos sejam de fato pontes entre o poder público e a iniciativa privada, entre o papel e a realidade, entre o presente e o futuro. E toda ponte, antes de ser construída com concreto, é construída com confiança. E convenhamos, confiança custa bem menos que aditivos e litígios. Que possamos então, com esse projeto que está na iminência de passar, ter um ambiente de mais confiança, uma mudança cultural de todos nós para que o Brasil, enfim, destrave e o desenvolvimento aconteça. Obrigado. Agradeço ao presidente seccional da OAB de Rondônia, primeiro por ter cumprido o tempo, mas segundo pela exposição, que foi uma passagem geral pelo projeto de lei, muito organizada, muito didática, muito obrigada. Passo então agora a palavra ao coordenador do Comitê de Regulação de Infraestrutura Rodoviária da FGV Direito Rio, José Dutra. Queria saudar inicialmente, agradecer, Felipe Sarmento e Beto Simonetti pelo convite para participar desta mesa. Queria também saudar aqui as advogadas, especialmente as advogadas que aqui representam muito bem esse setor regulado. Tem a doutora Camila aqui, que é advogada do setor, tem a doutora Flávia, que é reguladora, tem a doutora Raquel Bernardes, que é jurídico corporativo, e na pessoa dela saúdo todas as mulheres aqui presentes. Magistrado, doutor Flávio Bozon, a pessoa de quem saúdo os demais magistrados, e os conselheiros federais aqui presentes, todos que estão nos assistindo, meus colegas do Conselho Federal, Marco Jardim, Cristiano Barreto, Paulo Salomão e Alex Arquis. E, estando hoje no núcleo de regulação de rodovia da FGV, não posso deixar de cumprimentar também o doutor Sidney Gonzalez, que lidera aí a FGV Projetos. Enfim, tema de hoje, eu acho que todo o congresso científico é interessante você conseguir atender dois requisitos, que estão presentes inclusive em qualquer trabalho acadêmico. Um tema tem que ser relevante e um tema tem que ser atual. São dois grandes requisitos. E nós temos, hoje, um tema relevantíssimo, que são os desafios de contrato de infraestrutura, os novos desafios. E atualíssimo, porque como colocaram os colegas que me precederam, nós temos um projeto de lei que quase foi votado ontem, no plenário da Câmara. Ou seja, quase se finalizou a alteração legislativa, que é tão esperada no Brasil. Então, atendemos aqui, nesta mesa, demos a sorte de estarmos falando de um projeto de lei que está praticamente para ser aprovado no Congresso. E eu escolhi, para falar hoje, um tema que esse projeto trata, que é pouco falado. É quando o poder público ou o poder concedente descumpre os contratos. Esse é um tema que precisa ser colocado.
E o projeto trata desse assunto. Até o momento do Brasil, esse tema vem sendo tratado pela jurisprudência. A construção de julgados, ainda não em forma de precedente, mas julgados isolados, de 1995 para cá. Com processos com 10, 15 anos de duração na justiça, mas que coube ao judiciário resolver esse problema até o momento. E o legislador, atento a esse comportamento do judiciário, vem trazendo alterações importantíssimas no tema do descumprimento dos contratos pelo poder público. Nós tivemos em 95, o Alfredo destacou a lei de 95, era outro direito administrativo que a gente conhecia no Brasil. Tamanha era a devoção pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e a nossa lei tinha 2 artigos. Um artigo, melhor dizendo, o artigo 39 da Lei 897, que dizia que se o poder público descumprisse o contrato, o direito que tinha o particular era de pedir a rescisão do contrato. Mas até que a sentença transitada em julgado na ação judicial viesse, ele tinha que continuar prestando serviço, mesmo que o poder público descumprisse o contrato. É simples. Isso revela que é 30 anos de direito administrativo, quanto nós evoluímos. Hoje, quem estuda direito administrativo sabe que essa supremacia, ela já se esvaiu. E hoje se preocupa-se muito a doutrina com a percepção também do direito de quem está investindo capital, está correndo risco, está contratando com o poder público para 30 anos, para 50 anos, dependendo do setor, 25 anos, as médias dos contratos de longo prazo, contratos abertos, contratos vivos, como colocou o Alfredo, é isso mesmo, o contrato é um organismo, o contrato de concessão é um organismo vivo. Diferentemente de alguns contratos de adesão, por exemplo, que nós temos no setor portuário, que muitas vezes exigem ter um formato, uma autorização que virou contrato. Nós temos aí terminais privados, nós temos uma realidade apartada. O assunto aqui das concessões de infraestrutura, nós estamos falando muito de rodovia, de aeroporto, ferrovia, a gente tem investimentos que demoram aí para ser recuperados e, se não houver cumprimento do contrato pelo poder público, nós temos problemas. Eu destaquei rapidamente, muito rapidamente, 2 exemplos. Vou pular o terceiro exemplo. O primeiro exemplo que eu coloco na tela foi do contrato do aeroporto de Viracopos. Licitação em 2012, preço original do aeroporto foi colocado em 500 milhões pelo governo. Foi ao TCU, o TCU fez aquele processo pré-lançamento do edital e falou, não, tem que ser 1,5 bilhão o valor desse aeroporto. Porque em volta do sítio aeroportuário você vai ter galpão logístico, hotel, uma série de empreendimentos, vai se ter uma chamada aerótrópole. Então, esse está mal avaliado pela agência. O TCU mandou subir para 1,5 bilhão, o preço mínimo do leilão. E assim aconteceu. E o ágio foi de 1,7, nós tivemos 3,2 bilhões de reais de preço público. Para quê? Preço público para ter tudo isso que está em amarelo, azul e rosa. Era essa a área do aeroporto. O que não foi entregue ao particular no dia 1, que mandava esta cláusula contratual aqui, 3.2.15, entregar as áreas desapropriadas para que o particular usufruísse. Não foi entregue tudo que está de amarelo, não foi entregue o que está de rosa, foi entregue o que está de azul. 80% do sítio aeroportuário não foi entregue. Pedido de desequilíbrio. Pedido de reequilíbrio feito em 2017, resolveu a agência que interpretar o contrato de outra forma e disse que dependia dela, a agência, entender que era necessária aquela área ao longo da vida para ela ir, então, entregando as áreas. Não era isso que dizia o contrato. Hoje nós estamos em 2025 com uma sentença parcial que já reconheceu que a agência deveria ter entregue a área, sentença parcial em arbitragem, e que agora está apurando o valor desse desequilíbrio atualmente. Mas foi grave. Agora, qual que é mais grave? Está aqui embaixo na tela. Ao longo desse período foram aplicados 600 milhões de multa porque a empresa não cumpriu o contrato. Não entregou o finger tal na data tal, não entregou o portão tal na data tal. Tudo bem. Se o particular descumpriu, que ele seja penado. Mas e se o descumprimento do poder público, que não permitiu a ele que gerasse receitas não acessórias, que a gente chama, que são as não tarifárias, naquela área que estava em volta? Como é que fica isso?
Coube ao judiciário, no primeiro momento, acautelar isso, depois as partes firmaram um compromisso arbitral. Permitam se houver algum enviesamento, porque eu atuo na causa, mas se houver algum enviesamento, mas eu estou tentando ser o mais objetivo possível. A preocupação não é quem tem razão no detalhe X ou Y, mas que, neste caso especificamente, nós tivemos um caso grave de descumprimento de contrato pelo poder público. Segundo caso, esse conhecido muito dos cariocas, da bancada carioca que está aqui, é o caso da Concer, que é a rodovia que sobe a Serra de Petrópolis. Nós tínhamos aqui, segundo esse tema aditivo que vocês veem na tela, o governo tinha que aportar 70 milhões, depois o governo tinha que aportar 150 milhões praticamente, e depois mais 77, isso assinado com o particular em 2014. Desses 200 e quase 50 aqui, ele liberou 48. Não aportou mais recursos para compartilhar. O que aconteceu nesse período? Foi um tremendo desequilíbrio, que também coube ao Poder Judiciário solucionar. Nós estamos, isso aqui de 2014 para cá, o contrato desequilibrado, a linha do tempo vai mostrar aqui, nós estamos no estágio atual, um processo ainda no TRF, aguardando julgamento de apelação, com uma perícia de 1,8 bilhão de reais, aí duas, aliás, somando 2,4 bilhões de reais de perícia de desequilíbrio econômico financeiro, esperando até hoje. O que não se pode perder de vista é o tempo que passou, o dinheiro que faltou lá atrás. Ele causou o desgaste de pavimento, se for rodovia, ele impediu que se realizassem as tarefas que o particular estava incumbido também. Essa matéria, como eu disse, hoje ela não tem tratamento legal específico. Talvez com a lei agora sim. Porque o que causa espanto é o particular ter multa para o particular. Esse é um modelo ainda de 95 da Lei de Concessões. As multas são previstas no contrato de concessão para o particular. Não existe uma multa para o poder público, caso ele desculpe. Isso é uma das reclamações, até o professor Marçal, que deu palestra ontem, fez um parecer sobre um desses casos, em que ele defendia que alguma forma de indenização particular deveria haver por esse descumprimento, mesmo na ausência da previsão da multa. E esse tema vem agora a ser tratado. Eu vou ser muito breve aqui, nesse esgotamento do que é o ciclo vicioso aqui. Falta o financiamento, ou falta o aporte, ou falta o cumprimento do poder público. Nós temos inexecução por exemplo, de recuperação do sistema viário, degradação do pavimento, isso tudo em cadeia, né? Aumento dos parâmetros de desempenho, e aí a empresa é punida. Porque ela não cumpre o parâmetro de desempenho, ela é punida, é descontada a tarifa dela a título de reequilíbrio, e aí você tem, digamos assim, uma situação que vai se prolongando ao longo da vida, e como vocês podem ver, não tem menos do que 7 ou 8 anos aqui. A arbitragem que vai ser julgada, quer dizer, já foi sentenciada, vai ser divulgada na semana que vem, uma das arbitragens, nesse caso que eu pulei, foram 6 anos de arbitragem. O colega falou aqui antes, né, que a arbitragem sempre foi idealizada como um meio mais breve, mais rápido, realmente no ambiente privado, talvez no ambiente público de arbitragem contra o poder público não está sendo tão rápido. Posso testemunhar alguns casos que a gente tem vivido, e esse é o maior e o mais longo que será sentenciado, aliás, a sentença será conhecida semana que vem. 6 anos de arbitragem, e eu escolhi exatamente a paralisação dos serviços, descontinuidade e o reequilíbrio como o tópico principal dessa alteração. Como eu disse para os senhores, como é hoje? Hoje é assim, tem um artigo 9º que prevê genericamente o reequilíbrio, o 9 e o 39, que diz que se o poder público cumprir, eu posso pedir a rescisão judicial e tenho que ficar prestando serviço até o trânsito em julgado. E o que está sendo alterado, alterações importantes. Nós temos aqui a previsão do reequilíbrio cautelar, no artigo 9º, parágrafo 6º, né, para esse contrato de concessão, ou seja, uma antecipação da decisão que será proferida ao final, havendo fumaça de bom direito e diante do patente perigo da demora, a possibilidade de se acautelar a situação. E o que eu acho mais importante, e eu acho que essa alteração realmente vai ser fundamental, eu vou pular algumas aqui para benefício do tempo, é esse artigo 29, que vem muito bem ao dizer que a concessionária poderá suspender obras vinculadas à concessão, e isso, diante do inadimplemento das obrigações contratuais pelo poder concedente, diante de obrigações pecuniárias também pelo poder concedente. É exatamente o caso que eu mostrei. O inciso 2º é o inadimplemento de obrigação pecuniária, o inciso 1º foi exatamente na entrega das áreas. E essas alterações virão muito bem no momento, porque elas vão na linha dessas decisões judiciais que têm sido proferidas e que estavam se baseando, obviamente, nos princípios gerais do ordenamento e extraindo deles
a necessidade de se equilibrar um contrato. É no mínimo de isonomia que se precisa ter dentro de uma contratação. Como eu disse, numa visão de direito administrativo moderno. A gente tem, na aprovação desse PL, uma vez que ele seja aprovado, eu destaco que nós teremos aí um regime concessional um pouco marcado, um pouco mais de equilíbrio entre as partes. Equilíbrio efetivo nós nunca vamos ter, e é uma razão do nosso organismo legislativo. Nós temos hoje, pelo menos na matéria de concessão, nós temos a seguinte realidade: poder concedente e a agência na mesma pessoa. Então, a NTT e a ANAC, as duas são quem contrata com você, com o particular, as duas são quem fiscaliza para o particular, ou seja, nós não temos uma agência reguladora, segundo a concepção inicial, que seria equidistante entre o poder concedente, que é o Estado, e o particular. A agência acumula no Brasil, professor, essas duas funções. Ela tanto é poder concedente quanto ela é agência reguladora. Então, ela assina o contrato, ela exerce o poder, fiscaliza o cumprimento do contrato, ela julga e aplica as multas e ela decide, então, se houve ou não descumprimento contratual dela ou, enfim, do particular. Isso, por si só, já dificulta um exercício, obviamente, né, do regulador. Digamos, um dos direitos fundamentais que nós temos na Constituição é de ter um julgamento imparcial, por qualquer autoridade que aplique a lei, principalmente em processos administrativos. Processo administrativo, processo judicial é relação processual. Em ambos os casos, nós temos que ter um julgador imparcial. E é difícil por outras razões também, porque eu entendo, em alguma medida, a dificuldade que o regulador tem, porque ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Muitas vezes o Tribunal de Contas da União faz sim, a despeito do que nós vimos em várias palestras, as pessoas defendendo ontem que o controle deve se conter, não é, no ambiente do TCU, sem entrar no mérito. Muitas vezes é sabido, e foi dado um exemplo aqui ainda agora, de THC2, por exemplo, setor portuário. Sim, o TCU, ele faz um segundo julgamento dessa matéria toda. No caso do THC, teve julgamento do CAD, teve do TCU, teve do Judiciário, cada um num sentido. Sem segurança jurídica, um dos temas nossos, isso tudo gera insegurança jurídica. Por isso que eu destaco que uma alteração que traga para esse nosso tema aqui hoje, do descumprimento, um tratamento adequado, ela aumenta a segurança jurídica, obviamente, de quem vai investir. Eu sei que, se amanhã o poder público descumprir o contrato, eu vou ter um remédio. Isso me ajuda a fazer a precificação. Até tem uma decisão do desembargador Carlos Brandão, num desses casos, que ele falou assim: o particular não era obrigado a precificar o descumprimento do poder público nessa monta de não entrega de áreas. Ele não podia contar com isso na hora que ele foi bidar. Logo, ele não deve pagar cheio, a disputa era se deveria pagar cheio ou não aquele preço de 3,2 bilhões que foi colocado lá no lance. É um tema que, obviamente, não estava, a lei traz agora. Eu posso, diante dessa nova legislação, se comprovado o descumprimento pelo poder público, de minha parte, alegar legitimamente a exceção do contrato não cumprido, e posso ter reduzidas as minhas obrigações como privado. Mas, nessa situação, quem perde mais? O usuário. Queria ser protegido. Então, eu vou ter direito de paralisar, eu não vou acumular esse prejuízo durante 30, 20 anos para resolver depois no final do contrato, que é como acontece hoje. Esses dois casos que eu contei para os senhores vão ser resolvidos depois de 10 anos, com um deles com precatório e o outro talvez com reequilíbrio, mas o usuário é que tende a sofrer. E por isso que eu digo aqui, numa das conclusões, que eu acho que desta forma, o tratamento do descumprimento, ou melhor, havendo um receio maior de prejudicar o usuário diretamente, não só o particular, digamos assim, eu acho que isso incrementa um pouco a responsabilidade de quem está no comando.